Uma grande novidade vai estrear amanhã aqui na tela da Record. É a novela Mãe, o enredo do amor entre uma professora e uma aluna vítima de maus tratos. Comovida com a violência constante sofrida pela menina, a professora decide adotar e fugir com a criança para dar a ela uma nova vida. E essa conexão tão especial, Camila, que ultrapassa ligações biológicas, é o tema de uma reportagem especial do Domingo Espetacular. Ouvimos pais com histórias inspiradoras que encontraram na adoção o complemento que faltava para as próprias famílias. Mãe e pai. Palavras que todo mundo conhece, mas que são difíceis de definir. Ser pai e mãe independe da via biológica. A genética não é suficiente para sustentar essa relação. E em alguns casos, esse amor e esse carinho são multiplicados muitas vezes. Eu vou conhecer agora um casal que adotou 6 filhos, a Fernanda e o Maurício. Oi, gente. Oi, prazer. Obrigada por receber a gente. Imagina. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Bom, prazer. Tudo Patrícia. bem? Maurício. Bom, 6 filhos. 6. 6. Como é que vocês chegaram nesse número? Foram 3 adoções diferentes. Primeiro em 2019, 4 irmãos. Depois em 2023, a Nath. E agora, recentemente, em 2024, o Manu, com 17. Inicialmente, vocês tinham intenção já de adotar tantas crianças ou a coisa foi acontecendo? Não. A gente tinha, mas não esse número grande de adoção, né? Eram 2. A previsão eram 2, viraram 6. Os primeiros a chegar foram os irmãos biológicos, Flávio, Flávia, Fabrício e Arthur. Eu fui pesquisar os documentos para adotar no Google e apareceu o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o Adote um Boa Noite, onde tem fotos de crianças que estão disponíveis para adoção. E quando eu vi a foto deles, foi assim muito forte. Eu senti algo que hoje eu sei que não é amor, mas foi uma emoção muito grande e imediatamente eu disse: meus filhos. E aí a gente pensou, conversou, foi um processo, né, Maurício, de aceitação. Muito. Quando ela falou para mim que eram 4, a princípio eu fui contra pelo número, né? Sim. Porque a ideia eram 2, aí virou 4. Mas aí, e quais eram suas preocupações, Maurício? O que passou pela sua cabeça? Principalmente a questão financeira, né? E a preocupação piorou poucos dias depois da chegada dos filhos, quando Maurício perdeu o emprego. A gente passou um período bem difícil nessa parte financeira. E também ver toda essa questão de adaptação, de rejeição com a Fernanda. Não houve tanta rejeição comigo. E a rejeição era voltada para ela. Eu lembro que eu tinha um medo absurdo de ser rejeitada pelas crianças. E eu fui rejeitada por 3 dos nossos primeiros filhos, né? Foi 1 ano e 3 meses vivendo a rejeição, ouvindo: você não vai ser minha mãe, pode fazer o que você quiser, eu detesto a sua insistência em mim, eu não quero estar aqui, me leva de volta pro abrigo. E foi muito difícil lidar comigo mesmo, muito mais do que lidar com as crianças. A criança chega, ela tá com muito medo de ser devolvida e ela entende que ela precisa se encaixar dentro dessas expectativas da família e tudo. E ela age de uma forma muito boazinha, né? Muito colaborativa e tal. E conforme ela vai tendo segurança nesse vínculo, ela começa a se mostrar do jeito que ela é. Ela começa a colocar para fora todos esses medos, as angústias, as inseguranças, né? Começa a testar esse vínculo. Então, será mesmo que você vai aguentar? Será mesmo que você não vai me devolver? A gente não devolve filho biológico e a gente não devolve filho adotivo também, né? Vai dar trabalho? Vai dar. Vai tirar a gente do eixo muitas vezes, vai fazer a gente ficar sem dormir infinitas. Mas nós temos essa responsabilidade, a gente tem essa doação, né? E que tem que ser feita com responsabilidade mesmo. A Flávia, hoje com 15 anos, tinha 9 quando chegou à vida da Fernanda e do Maurício. De cara, ela não aceitou muito bem a nova situação. Quais eram os embates?
Era o caos. Era o caos. Muitos, né, mãe? A Flávia, ela nunca foi uma menina agressiva, grosseira. Ela tinha um olhar. Eu falo que o olhar dela, eu tinha mais medo do olhar dela do que das palavras. Mas ela, de forma resumida, tudo que ela via que eu não gostava que ela fazia, Aham. Né, filha? Foi. Sim, foi assim. Testando. Exemplo, você lembra algum? Lembro. Eu tinha começado a cuidar do meu cabelo, né? Eu tava na transição do meu cabelo, começando a aceitar ele cacheado. E aí a cabeleireira disse que eu não podia usar escova. No cabelo seco. No cabelo seco. Então eu pegava a escova, ia na frente da minha mãe, cabelo seco e passava. Ela parava na minha frente, eu via até o crack do cabelo, assim. A Flávia também sofreu com a chegada de uma irmã mais velha, a Natália. Você já estava com 17 anos. Você tinha alguma esperança ainda de encontrar uma família para adoção? Lá no fundo eu tinha. Tinha? Olha só. Tinha, sim. E quais eram seus medos, suas preocupações naquele momento, antes da Fernanda e do Maurício aparecerem para você? O que eu ia fazer da minha vida após eu sair da briga? Pra onde eu ia, o que eu ia fazer profissionalmente, tudo. Tinha muito medo. Os primeiros passos nesse processo de aproximação com a Nath surgiram com tentativas de passeios com a futura família. Ela fugia da gente. Fugia. Mas por quê? Você estava se sabotando? O que era? Tava me sabotando também, mas eu tinha medo de me apegar a eles e eu não ter a possibilidade de ser adotada também. Na verdade, a ideia da Fernanda e do Maurício não era mesmo adotar mais uma filha. Era participar de uma transição para que a Natália se adaptasse à vida adulta. Mas isso mudou rapidamente. Ela já fazia parte da família e não tinha se tocado ainda. E a gente também não. Na verdade, assim, até quando a gente foi falar para os nossos pais, né? Sim. Que a gente ia optar na adoção da Nath, todo mundo falou assim, É verdade. vá. E os períodos de ciúmes não tinham acabado. Com a chegada do Emanuel, quem sentiu o baque foi o Flávio. Manu chegou chegando, né, filho? Manu veio do Nordeste em dezembro. Nós conhecemos ele através do Seja, que é o site de busca ativa. E no início não foi fácil, porque o Manu não queria conversar. Não queria conversar? Não, ele é reservado com as pessoas que ele não conhece. Então, nós ficamos fazendo as videochamadas e ele não falava, em silêncio. Embora na segunda ligação ele já nos chamou de pai e mãe, até assustamos, né? Tá certo. Aí, quando faz adoção entre estados, a gente precisa ir, ficar alguns dias na cidade onde o jovem, a criança reside. Então, nós fomos pra lá, ficamos 5 dias com o Manu pra se conhecer e foram 5 dias de silêncio. Silêncio. Não falava. O que você sentia nesses dias? O que passava pela sua cabeça? Passava, eu não conhecia ele, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu ficava com medo. Eu ficava com medo de ele não gostar de mim, eu voltar pro mesmo lugar. Aí eu tinha que se abrir para conhecer ele, aí falando aos poucos. Você se sente seguro nessa família? Sim. Sente? Amado? Muito. A família hoje vive numa chácara grande, com piscina e a sombra luxuosa de uma mangueira. São 16 cachorros e 10 gatos, uma trabalheira grande para cuidar do espaço e de 6 filhos. Para a vida funcionar direitinho nessa família desse tamanho, cada um tem uma função na casa. Inclusive o caçula, de 9 anos. As meninas escreveram uma tabela com os afazeres ao longo da semana e pregaram aqui, ó, no armário da cozinha. O Flávio lava a louça, o Fabrício seca e o Arthur guarda. As meninas varrem a casa e o Emanuel cuida do jardim. O trato dos cachorros fica com o Maurício e cozinhar é com a Fernanda. Eu faço uma refeição, né? Geralmente o jantar, e a gente só complementa no almoço. Mas eles sabem cozinhar, os mais velhos. Então, aquele dia que eu trabalho até mais tarde, eles se oferecem. Mãe, vou adiantando um arroz. No fim dos dias, o que sustenta essa família grande, cheia de amor, não é segredo pra ninguém.
Eu e o Maurício, desde o início, decidimos jogar junto. Então, a gente se uniu cada vez mais. A gente sempre, isso é uma coisa, uma regra na nossa casa. A gente tem o tempo nosso. Então, desde o começo, a gente estabeleceu rotina para as crianças poderem descansar um pouco mais cedo e a gente ter aquele tempo de sentar, eu e ele, conversar. Ou, às vezes, como era no início, chorar junto. E a gente sempre priorizou. Um sentimento que se constrói com convivência, respeito e confiança. Esse é o tema central de uma novidade na programação da Record. Se você gostou de Força de Mulher, você não pode deixar de acompanhar a estreia de Mãe. A novela narra a trajetória de Zeynep, uma mulher que se vê às voltas com decisões difíceis para proteger Melek, uma menina de 7 anos. Uma história que, como a de muitas mães brasileiras, mostra que o amor tem o poder de tratar e curar feridas profundas em crianças e adultos. Um enredo que demonstra como a maternidade é, acima de tudo, um ato de coragem e de transformação. O Domingo Espetacular convidou 3 mulheres que se tornaram mães por adoção para falar sobre isso. E cada uma delas tem uma história única. Meu nome é Angélica, eu sou mãe da Joey, uma linda garota de 19 anos. Eu sou a Dete, eu sou mãe da Ana Clara, que tem 27 anos, do Eduardo e do Leonardo, que tem 25 anos. Esses são os meus 3 filhos adotivos. E eu sou mãe da Maria Luísa, que tem 23 anos. Meu nome é Priscila, eu sou a mãe de um príncipe chamado Pedro, que hoje tem 8 anos e eu tive o prazer de amamentá-lo, mesmo sendo mãe por adoção. E sou mãe da Luísa Manuela, que chegou com 1 mês e meio, hoje ela tem 2 anos e todo mundo diz que ela é minha cara. E não dá para negar, a Luísa tá cada dia mais parecida com a mãe. A adoção significou uma mudança radical na vida da Dete. A adoção chegou como um grande divisor de águas, porque era 1, que viraram 2, que viraram 3. E eles vieram todos juntos. E, de repente, aquela família de 2 pessoas virou uma família de 5 e 10 meses depois virou uma família de 6, porque aí eu tive uma filha biológica. Os 3 filhos que ela adotou são irmãos biológicos. Os gêmeos Eduardo e Leonardo tinham só 1 aninho. E a mais velha, Ana Clara, 2 anos e meio. Essa minha filha mora longe. Ela mora em Londres há 4 anos. Mas de todos os meus 4 filhos, ela saiu muito parecida comigo. Quando ela foi embora, eu senti falta dos passos dela na casa. Eu senti falta do jeito manso que ela andava. Enquanto a Dete já convive com a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa para construírem a própria vida, a Priscila ainda desfruta de um lar cheio de barulho que só a vida com crianças pode proporcionar. Eu sempre falo, desde bebê, até quando a gente acha que eles não têm entendimento, eles têm. Então, na hora de ninar, na hora que eu tô cantando aquela musiquinha, eu sempre falava, filha, mamãe te esperou tanto. Mas não só de mágica vive a mãe que adota os filhos. A Priscila enfrentou o primeiro episódio de preconceito quando o filho Pedro tinha 5 meses e frequentava um berçário. Uma moça que trabalhava lá falou assim pra mim, você que veio buscar o Pedro? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, a mãe dele era drogada? Aí eu olhei pra ela e eu fiquei sem resposta, porque a gente nunca imagina que hora que vai acontecer isso. E eu olhei pra ela e falei, não. Mas o pai era. Certeza que o pai era, porque não é normal uma criança desse jeito. Ele não quer dormir, ele fica o tempo inteiro engatinhando, ele não para aqui. Conversa com a pediatra dele, tem uma conversa séria, porque ele precisa tomar alguma coisa pra acalmar. Então, eu tive que trocar ele de escolinha. Nossa. E eu falo, né, até que ponto a maldade do ser humano, né? Porque uma criança de 5 meses teve um X nas costas, porque ele veio através da adoção. Preconceitos que a Maria Angélica também enfrentou ao lado da Joey. Eu me lembro de um dia que eu fui numa farmácia, eu e ela, meu marido não estava, e aí a farmacêutica olhou assim, minha filha é negra, né? Sua filha mesmo? Eu falei, é minha filha mesmo. Enchi a boca para falar, mesmo, minha filha. O sonho de se tornar mãe
só virou realidade para Angélica aos 56 anos. Ela é fantástica. Uma inteligência, um carisma fora de série. E anotem o nome dela, Joey Amarante dos Anjos. Vocês ainda vão escutar muito sobre a minha filha. Um orgulho que é inconfundível. Coisa de mãe. A novela Mãe estreia amanhã, às 9h, na tela da Record. E a gente vai poder curtir essa trama cheia de amor e de desafios de segunda a sexta-feira. Você acha que pode me chamar de mãe?